Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao vídeo desta semana do canal Atalaiando o Mundo. Embora esse mundo esteja de cabeça para baixo, com tantos fatos tristes e preocupantes que acontecem simultaneamente, guerra na Europa, no Oriente Médio, problemas políticos e econômicos pelo mundo todo, apesar disto, a vida precisa continuar. E no meio de tudo isto, mais evidências da historicidade da Bíblia aparecem. As escavações arqueológicas em Israel continuam apesar do conflito bélico e novas descobertas que trazem à tona e reafirmam a veracidade do texto bíblico aparecem. Nesta semana, vamos ver mais uma reportagem sobre uma dessas descobertas. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. A reportagem a que eu me referi é do site guiame.com, que a gente já conhece, esse site. Está falando a respeito de um selo raro da época do primeiro templo que foi descoberto em Jerusalém. Né? Quem acompanha esses canais que falam a respeito dessas escavações arqueológicas, exemplos, o Israel com Aline, o próprio Rodrigo Silva, sabe que as escavações continuam lá em Israel sempre, né? Mas especificamente agora que eles estão fazendo uma técnica lá de peneiramento. Eles peneiram, pegam aquela terra, tem um fato aí que há tempos atrás, há muito tempo atrás, eu não sei precisar exatamente quando, mas aí eu não sei se foi nesse século, nos anos 2000 ou final do século 20 aí, 1900 e alguma coisa, eu não sei exatamente, né? O, o governo que domina ali na área da região do Monte do Templo, que é onde tem aquela mesquita árabe, né, lá no alto do Monte do Templo, eles fizeram uma escavação lá, mas não uma escavação arqueológica. Eles foram fazer alguma reforma, alguma coisa que eles foram fazer e eles tiraram terra de lá e se livraram daquilo. Israel descobriu onde eles estavam colocando, guardaram aquela terra e estão agora peneirando aquilo que foi retirado lá debaixo do Monte do Templo. Estão peneirando aquela terra e estão descobrindo uma série de coisas, né? A gente aos poucos estão aparecendo aí algumas novidades. Essa reportagem, por exemplo, é do dia 30 de julho de 2025, mais conhecido como ontem, né? Hoje é dia 31. E diz então que esse selo que foi descoberto pelos arqueólogos data da segunda metade do século VII a.C. ao início do século VI a.C. Então nós estamos falando aí de 650 a.C. até 580, 586, 500 mais ou menos nesse período, que foi quando o povo de Israel foi enviado para a Babilônia, no exílio babilônico. Porque nós vamos ver no corpo do texto que nós vamos ler que essa descoberta é da época do rei Josias, que foi antes da ida para a Babilônia. Então a reportagem diz, tem uma foto aí do selo, que é um selo com inscrição em hebraico do período do primeiro templo, né, do templo de Salomão ainda. E diz que uma impressão de selo hebraico datada da era do primeiro templo foi descoberta há 3 semanas, pelo projeto de peneiramento do Monte do Templo. 3 semanas, ou seja, foi em julho ainda, foi no mês de julho. Segundo divulgou a mídia hebraica nesta quarta-feira, dia 30. Então a descoberta foi recente, né? Uma bula
que é um outro termo utilizado para selo, é uma pequena peça feita de argila, cera ou metal maleável contendo inscrições que serviam para autenticar documentos comerciais e jurídicos. Com base no formato das letras, a bula é datada da segunda metade do século VII a.C. até o início do século VI a.C. O selo de argila bem preservado foi identificado pelo arqueólogo Mordecai Ehrlich, conforme noticiado pelo site Inet. A inscrição foi decifrada pelos especialistas Anat Mendel-Geberovitch e Zati Dvira como uma palavra impronunciável aí, mas que significa filho de Assayahu, significando pertencente a Ied, que é o nome dele, Ied a Ia, eu não sei como é que fala isso, filho de Assayahu. Presume-se que este indivíduo era o proprietário original do selo. Pelas marcações presentes na parte posterior do artefato, tudo indica que se trata de uma impressão de selo utilizada para lacrar certos tipos de recipientes de armazenamento com o objetivo de assegurar que as pessoas autorizadas tivessem acesso ao conteúdo. Daí um subtítulo aqui, Projeto Arqueológico. O projeto de peneiramento do Monte do Templo é mantido por doações privadas sob a gestão da Fundação Arqueológica de Israel, uma entidade sem fins lucrativos, e conta com o apoio acadêmico da Universidade Bar-Ilan, não sei. A iniciativa começou há 2 décadas como resposta às escavações não autorizadas conduzidas pelo ramo norte do movimento islâmico na região do Monte do Templo, como eu expliquei no começo lá. Posteriormente, esse grupo foi interditado devido às suas conexões com o Hamas e a Irmandade Muçulmana. Segundo o site da organização, o projeto de peneiramento do Monte do Templo revelou uma impressionante diversidade de artefatos antigos encontrados no solo da região. Daí tem uma foto do arqueólogo que descobriu esse selo, né? O Mordecai Ehrlich. E continua a reportagem. Entre eles estão fragmentos de cerâmica, recipientes de vidro, peças de metal, ossos, pedras de mosaico, aproximadamente 5.000 moedas históricas, joias variadas, uma ampla gama de contas ornamentais, estatuetas de terracota, pontas de flechas, outras armas, pesos e muitos outros objetos de valor arqueológico. Imagina, Israel, se você for plantar um grão de feijão na terra, a hora que você cavoca, você já acha coisa antiga, né? Que ali é uma riqueza arqueológica aquilo ali. E continua, mais de 250.000 israelenses e estrangeiros se voluntariaram para participar do projeto de peneiração. Josias, rei de Judá. Aí vem a ligação desta peça encontrada com o Josias. De acordo com o relato bíblico, há cerca de 2.647 anos, durante o reinado de Josias, rei de Judá, foram realizadas reformas no Templo de Jerusalém. Foi nesse contexto que se descobriu um rolo da Torá, marco significativo da renovação religiosa do período. Ao ouvir a leitura do pergaminho, cujo conteúdo advertia sobre o juízo iminente provocado pelos pecados do povo de Israel, o rei Josias reagiu com profundo temor, rasgando suas vestes em sinal de angústia. Em seguida, enviou uma comitiva até a profetisa Hulda, que anunciou a futura destruição de Jerusalém como consequência da transgressão coletiva. Um dos membros da delegação chamava-se Assayahu, cujo nome é acompanhado pelo título Servo do Rei, provavelmente referindo-se a um alto funcionário e confidente de confiança. Segundo o jornal israelense Behadrei Haredim,
Os especialistas que decifraram a inscrição especulam que o selo pode ter pertencido ao filho de Ashayahu, considerando a forte probabilidade de que ele também tenha exercido uma função de destaque na corte, à semelhança de seu pai. Então essa descoberta linka um período histórico relatado no Antigo Testamento da época do rei Josias. Portanto, este selo teria pertencido ao filho de um homem, esse Ashayahu, que serviu durante o período do Josias, do rei Josias. E continua a informação: altos cargos. O relatório acrescenta que uma parcela expressiva dos nomes presentes em selos e suas respectivas impressões, recuperados durante escavações em Jerusalém, foi identificada como pertencente a personagens administrativos mencionados na Bíblia, mostrando a veracidade dos relatos bíblicos. Nós estamos descobrindo peças que confirmam aquilo que a Bíblia nos conta. Os selos não eram usados por pessoas comuns, mas sim por indivíduos em altos cargos oficiais. Conforme o relato bíblico, os muros de Jerusalém foram rompidos após um cerco liderado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, episódio ocorrido 36 anos depois da descoberta do rolo da Torá. Muitos habitantes da cidade foram mortos ou exilados, e o templo foi destruído. A maioria dos altos funcionários de Jerusalém foi exilada para a Babilônia. Este é o texto que eu queria compartilhar com vocês nesta semana. Em meio a tantos problemas que o mundo passa em diversos aspectos, é alentador para nós cristãos vermos a confirmação de fatos que já sabíamos pela fé, quais sejam, de que o relato bíblico é a verdade, contrariando o que o mundo, a ciência, os governos tentam nos desacreditar, de que os relatos bíblicos não passam de fábulas. Fato este que, infelizmente, muitos que se dizem cristãos acabam acreditando, com o falso argumento de que a Bíblia foi escrita por homens e o seu conteúdo foi adulterado ao longo dos séculos. Mais do que isto, essas descobertas são bênçãos de Deus, dando a chance àqueles que ainda não creem de repensar seus argumentos, se arrependerem e mudarem suas convicções. Assim como foi marcante na história de Israel o reencontro da Torá na época do rei Josias, levando a uma renovação religiosa do povo, o encontro dessas pequenas peças arqueológicas que nos conectam à história bíblica podem se tornar também uma renovação para a Igreja Mundial nos dias de hoje, levando os incrédulos à conversão a Cristo. E é isto que pedimos a Deus. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.